Deus abençoe a todos, que o amor do Pai esteja plenamente derramado no coração de cada um dos seus servos e servas. Amém? Vamos, sem demora, para o livro de Isaías, livro que escreveu o profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Não é a primeira vez, mas faz tempo que a gente não vê ele, o Célio Sampaio, meu amigão de juventude. Seja bem-vindo, Celinho. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado está o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esse é um texto muito comum na vida da igreja. Com certeza você já ouviu dezenas de pregações e já deve ter lido centenas de vezes esse mesmo texto. Muito provavelmente não diga nada novo acerca do texto. Também não estou propondo aqui uma interpretação renovada do texto, mas queria usá-lo como despertamento, como avivamento da nossa compreensão acerca do fazer de Deus neste mundo. Daí, queria convocar você para uma breve reflexão sobre o texto. Tá bom? Acredito que 30 minutos seja suficiente. Se vocês prestarem atenção, paro nos 30. Se não, eu continuo. Consegui a atenção de vocês. O que a gente pensa desse texto? Os dias que Isaías está vivendo não são bons dias. Aliás, são dias tristonhos. Ele lida com a perda do rei, seu amigo próximo, compartilhava, sem dúvida, os planos, a vida do rei. Ele fica abatido com essa perda, e nesse momento, é nessa situação que acontece o que está registrado no capítulo 6 de Isaías, onde ele narra um encontro marcante, um encontro profundo com o Senhor. E este encontro profundo com o Senhor traz a ele um renovo de vida espetacular, promove uma renovação na sua vida e no seu ministério muito significativo. E daí eu comecei a pensar algumas coisas a esse respeito e queria compartilhar contigo. A primeira consideração, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é considerar o lugar da dor como um possível lugar também de aprofundamento. O lugar da tristeza, o lugar do sofrimento, o lugar da aflição, como também uma possibilidade de se tornar em lugar de aprofundamento. A aflição do
do profeta, a angústia do profeta, ela não aplacou, ela não tirou, ela não impediu que o Senhor se aproximasse dele, e, aliás, parece-me que facilitou a aproximação, e nessa sua dificuldade momentânea, ele tem uma experiência com o divino, ele tem uma experiência aprofundada com Deus. De repente, ele se percebe envolvido em uma experiência que poucos de nós tivemos ou teremos nesta vida, mas ele teve, e não teve no momento de bonança, no momento que as coisas estavam legais, no momento que estava tudo ok, ele estava abalado emocionalmente, e mesmo abalado emocionalmente, ele consegue ter essa experiência marcante na vida dele. Daí, eu queria convidar você a pensar sobre isso, que pode ser que, porventura, algumas das crises na nossa vida, algumas das dificuldades na nossa vida, possa se transformar, se transmutar em um lugar de aprofundamento, um lugar onde Deus nos acolherá, onde Deus se chegará a nós, e na nossa angústia nós abraçaremos o Senhor, e ao abraçar o Senhor, nós também receberemos dele a graça necessária, não só para lidar com o momento, como também para ter um renovo de perspectiva de vida, para ter um aprofundamento de espiritualidade. O profeta vivia um tempo difícil, vivia a sua angústia, mas nessa angústia ele ouviu a voz do Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. De alguma maneira, aquela situação abriu um espaço e um caminho onde Deus se manifestou a ele, onde Deus falou ao seu coração. Nós lidamos com a dificuldade, às vezes eu acho que com muito desprezo, até porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de lidar com dificuldades, ninguém gosta de enfrentar a dor, o sofrimento e essas coisas, mas parece-me que elas têm um lugar pedagógico na nossa vida. Parece-me que por vezes ela apenas nos abre outras possibilidades, outras portas, se abre para outras experiências, e parece-me que é isso que está acontecendo com o profeta. Daí, a primeira consideração que eu gostaria que você tivesse é que, por vezes, o lugar da agonia pode ser também o lugar do aprofundamento, o lugar onde você viva uma experiência e você tenha uma proximidade de Deus muito maior do que você teve até então. Isso não é um padrão. Não estou dizendo que Deus sempre vai fazer assim. Ou não estou dizendo que a gente precisa passar dificuldades para encontrar o Senhor. Mas estou querendo dizer que algumas vezes essas dificuldades, elas podem ser facilitadoras. Porquanto essas dificuldades costumam quebrar a alma, elas costumam sensibilizar o coração, elas costumam nos deixar mais abertos a ouvir outra voz que não seja a voz do nosso ego, ou a voz dos nossos próprios projetos de vida. Nos faz pensar, ou repensar outras coisas. É isso que aconteceu com o profeta Isaías. Considere, portanto, isso. Na tua crise, na tua dificuldade, não ponha o foco apenas nela. Pense que pode ser uma oportunidade de ver, de viver, de experienciar coisas que você ainda não experienciou. Ora, mas também devemos considerar que essas experiências, elas não devem ser experiências prolongadas, onde a gente deva viver ou se abater nela, ou sofrer demasiadamente com ela. Porque esses lugares, eles são lugares de lamento. Eles são lugares de lamento. Mas a experiência com Deus, aqui no caso, vem exatamente nos fazer sair do lugar de lamento. Penso que Isaías poderia, em um momento como esse, começar a lamentar um monte de coisas e deixar que a sua vida fosse levado por essa dor, por esse sofrimento, por esta angústia, por esta inquietação da alma, e a sua vida se tornar um lugar de lamento constante. Mas, no momento em que ele
atende ou abre o coração para a fala do Senhor à sua vida, naquele momento, Deus utiliza isso para tirar ele do lugar do lamento, para não deixar que ele permanecesse ali, porque não é o lugar da gente estar. O lugar do lamento é apenas passageiro, o lugar do lamento é apenas experiencial, o lugar do lamento ele não pode se instalar no nosso coração. Minha mãe dizia uma frase, que eu acho que era mais ou menos assim: a dor passou, mas o gemido é o mesmo. Já ouviram isso? Parece-me que às vezes na vida a gente lida com as dificuldades desta maneira. A dor passa, mas o gemido é o mesmo. Nos acostumamos com o lamento, até nos sentimos meio que bem com o lamento, porque de alguma maneira a vida ficou bem complicada e a gente acaba querendo acostumar com isso. Nos vestimos de um sentimento de autopiedade e a gente não consegue sair deste lugar de lamento. O lugar não é para ficar, o lugar de lamento é transitório. Ele tem apenas um aspecto pedagógico e logo precisa ser superado. É exatamente isso que Deus faz com Isaías. Deus tira ele do lugar do lamento. E como ele faz isso? Porque Deus propõe novos horizontes para o profeta. Ele propõe novos desafios para o profeta. Ele renova a vida do profeta. Daí, aquilo que era causa de dor no seu coração, se transforma agora em causa de desafio. Deus põe para ele uma missão, de maneira que devemos considerar que momentos difíceis possam se transformar em lugar de aprofundamento, e devemos considerar que não devemos permanecer no lamento, porque com o Senhor, permitindo a presença do Senhor, a fala do Senhor, permitindo a entrega ao Senhor, nós sairemos do lugar de lamento, né? Mas não só isso. Então Isaías, ele está passando um momento difícil, o Senhor aparece a ele não permanece lamentando, porque Deus, né, faz ele transcender esse momento, e mais ainda, ele não só sai do lugar do lamento, mas também ele sai do lugar comum. Então, a vida do profeta Isaías, antes do capítulo 6, é uma, e depois é outra. Há, sem dúvida alguma, um acréscimo de graça na vida do profeta, há um acréscimo de encantamento na vida do profeta, há um acréscimo de entrega na vida do profeta. Isaías vai ser um desses profetas extraordinários, acima de tudo, um profeta messiânico, que em muitos dos seus textos vai anunciar a vinda do Salvador, a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, um profeta que se sobressai, um profeta grande, com grandes desafios, com grande missão e com uma ousadia tremenda. E assim, este profeta, ele passa pelo lugar da dificuldade. No entanto, aquele lugar de dificuldade se transforma em um lugar de aprofundamento na relação com o Senhor. Ele supera o lugar do lamento, ele supera o lugar comum, e ele avança e progride muito mais na sua vida. Eu queria que nós entendêssemos que, por vezes, a gente precisa estar visitando esses lugares, que a gente não pode viver a vida só de boa, nem pode viver a vida só de lamento, ou de reclamação, ou de tristeza. A gente tem que aprender com essas experiências, mas, acima de tudo, entender, procurar entender por qual motivo Deus nos permite essas coisas, e como lidar com isso, de maneira que a nossa espiritualidade ganhe, que a nossa espiritualidade cresça, que a nossa devocionalidade, que a nossa intimidade com o Senhor aumente, se expanda a partir dessas oportunidades, porque por vezes achamos que dificuldade é só mesmo para atrapalhar a vida, e não é. Às vezes é para nos fazer crescer, é para amadurecer,
produz maturação na nossa vida, e a gente pode avançar muito mais. Senão, vamos tornar essas pessoas que não avançam e não crescem nunca, porque estão sempre dentro de uma redoma, e essa vida não é engraçada, nem bonita, nem saudável, nem produtiva, pelo menos do ponto de vista do reino de Deus. Agora, queria considerar outras coisas. Como se dá esse aprofundamento? Você vai perceber, no verso 1, ele diz assim, no verso 1, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você vai perceber no verso 7, aliás, no verso 8, ele dizendo, eu ouvi o Senhor. E você vai perceber no verso 9, ele dizendo, eu respondi ao Senhor. Eu vi, eu ouvi, eu respondi. Parece-me que esse aprofundamento ele é bem pedagógico mesmo, e ele é meio que processual. Essa nossa experiência com o Senhor, esse nosso contato com o Senhor, ele vai, é tipo uma escadinha, ele vai avançando, e aquilo que ele percebia a partir do que ele via, ele percebeu a partir do que ele ouvia, e isso levou ele a responder, ver, ouvir, responder. Entendo que um processo de espiritualidade, ou experiências espirituais que realmente valem a pena, experiências espirituais que realmente nos mexem com a nossa vida, ela faz essas coisas. Primeiro, ela transforma a nossa dor em desafio, ela nos tira do lugar do lamento, ela nos tira do lugar comum, e ela propõe, como estamos vendo agora, né, um crescimento, e um crescimento que avança. Ver, ouvir e responder. Muito provavelmente, as nossas experiências, ou principalmente no nosso mundo pentecostal, esqueci que eu não devo usar essa palavra, que ela é muito complexa, uns entendem de um jeito e outro de outro, né? As nossas experiências espirituais mais aprofundadas, né? Elas normalmente, elas causam encantamento. O que eu vi, o que o Senhor fez, né? o que eu experienciei, né? E essas coisas deixam as pessoas encantadas, né? E elas ficam muito satisfeitas com esse tipo de experiência e propagam isso, mas parece-me que elas não avançam, elas morrem aí. Elas não criaram, né, uma proposta de vida diferenciada, elas não nos fizeram avançar, e eu questiono isso, né, porque esse tipo de espiritualidade, a meu ver, ela não é produtiva, ela não apresenta frutos, ela não é plena. As nossas experiências espirituais, elas devem, sim, abrir-se para essa ideia do ver, do contemplar. Ela deve sensibilizar o nosso coração, falar o coração. Precisa falar existencialmente, entender, ouvir voz de Deus. Mas, acima de tudo, elas precisam ser respondidas. Eu vi, eu ouvi, eu respondi. Se não responde, todo esse processo ele está empancado, todo esse processo ele está obstruído, esse processo ele meio que morre, ele não avança. Não conheço nenhuma experiência bíblica que narra ou que fala que alguém viu ao Senhor e depois disse, muito bem, vou para casa continuar a vida, porque tem muita coisa para fazer.
Não funciona assim, não é assim. O reino de Deus não se constrói assim. Deus não lida com o homem no que diz respeito ao sua vontade para a nossa vida e para este mundo dessa maneira. Toda a fala do Senhor, todo o encontro com o Senhor, toda a experiência com o Senhor, que me fez ver e ouvir, pede uma resposta. Sem resposta, toda a revelação foi abortada. Mas nós nos contentamos muito em ver e ouvir. E talvez esse seja o grande desafio do texto, dar respostas àquilo que temos visto de Deus, darmos resposta àquilo que temos ouvido de Deus. Esse final de semana passado, participei de um desses encontros de espiritualidade, e foi uma experiência muito bacana. Eu ouvi, mas confesso para ti, estou tremendo de medo de responder, porque tem implicações na nossa vida, tudo tem implicações na nossa vida. Mas agora, como não podemos responder à fala de Deus? Como não podemos responder à manifestação de Deus? Daí, responder é o produto final, é o que Deus espera. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque nós, igreja, somos igreja da palavra. Somos comunidade da palavra. Nós pregamos aqui domingo a domingo, quarta, os outros dias da semana, ensinamos na EBD. Temos aqui vários pastores que ensinam sistematicamente sobre tantos assuntos. E isso é bom, é bacana, é legal, a gente vibra, quer ir para esta igreja para ouvir uma boa pregação, mas meu temor é que a gente tenha se contentado com isso. Mas por que Deus falou? E por que Deus se manifestou? Certamente porque Ele espera uma resposta nossa. Este mundo perverso, ele espera mais de nós. Muitas das perversidades neste mundo seriam amenizadas se a igreja respondesse ao que vê e ouve de Deus. Muitas das demandas cruéis desta vida, talvez fossem sanadas, fossem diminuídas, se nós respondêssemos positivamente ao ver e ao ouvir de Deus. Mas cadê a resposta? Cadê a resposta? Precisamos dessa resposta. Pior ainda, essa me preocupa mais ainda. Temo que nós temos nos acostumado, ou tenhamos nos acostumado, em viver essas experiências assim, para alimentar alguma coisa que não é de fato ou finalmente se instrumentalizar para fazer a vontade de Deus. E é engraçado que esse tipo de vivência, ele tem sido meio que produzido. E eu, com medo do que eu vou falar, mas eu vou falar. Fala, João Paulo. O João Paulo tem essas coisas. Nós criamos encontro de casais com Cristo, encontro de jovens com Cristo, cursilho foi o que eu fiz, encontros com Deus, encontros não sei o que, eu descobri imersão, né? E aí isso está cheio, rodeado, e as palavras, as pessoas andando estão indo para essas coisas, e vão lá e participam, e falam que foi bacana e tal.
mas eu continuo vendo a igreja do mesmo jeito e as pessoas do mesmo jeito. Das duas, uma. O irmão veio bem animado para mim e disse: pastor, 30 anos de igreja, mas o que vai experiência com o Senhor falou ao meu coração, como eu acabei de falar aqui. Aí eu, como pastor, começo a ficar preocupado. Está 30 anos aqui, nunca teve algo assim. Teve que ir lá fora, teve que ser produzido uma coisa específica, trabalhada, para poder sensibilizar a alma, para ver uma coisa que era para a gente ter visto há muito tempo. E com isso eu não estou descredenciando esses eventos. Eu estou até valorizando que eles existam para poder alertar, acordar a gente para algumas realidades, para coisa que a gente precisa estar ligado, para nos mexer, nos mover em direção a algo concreto. Meu medo é a gente criar uma dependência disso. E precisar, corriqueiramente, estar recorrendo a alguma coisa assim. Aí o outro medo está ligado a esse. É que, isentando de culpa os irmãos, os fiéis da comunidade, essa culpa recaia sobre a condução ou sobre a própria comunidade. Ou seja, sermos uma igreja que não gera impacto na vida das pessoas, onde é necessário elas saírem, viverem em outras experiências, buscarem outros espaços, produzirem outros momentos para entender, para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus está querendo fazer na vida dela, para aprofundarem a sua espiritualidade, e daí fica muito, muito preocupante. Aí eu penso, então, o que estamos fazendo enquanto igreja? Enchendo a nossa agenda de eventos, que a gente não tem mais tempo para nada, e as coisas primordiais talvez fiquem um pouco esquecidas. Se Deus não falar a nós nesse espaço, onde Ele vai falar? Teremos que produzir essas UTIs espirituais para poder dar um choque e a gente voltar à realidade. Temo com relação a isso. E desafio os irmãos e as irmãs. Desafio a igreja, que nós, como comunidade de fé, como corpo do Senhor, como aqueles que vivem para Ele, permitamos que no nosso dia a dia, seja nas nossas angústias e aflições, como foi Isaías, seja nas nossas alegrias e prazeres que o Senhor nos dá, a gente esteja sempre alerta, sensível, como Isaías estava, para ver, ouvir e responder ao chamado do Senhor. Para ouvir, ver e responder à missão que Ele entrega em nossas mãos. Para ouvir, ver e responder positivamente ao anseio de Deus com esta igreja deste século, para cumprir a sua missão, onde ela se volte menos para o próprio umbigo, né, e perceba as dores do mundo. Porque o que eu tenho percebido nesses eventos é que há muitas dores. E quando alguém chega, mexe, diga assim: olha, está acontecendo isso, e nos mostra algumas realidades, a gente se sente comovido e percebe: isso está acontecendo mesmo, preciso me ligar, acordar e fazer alguma coisa. Mas esse grito precisa ser dado aqui, esse é o meu primeiro grito. Queremos e precisamos ouvir mais testemunhos de fé dos irmãos. Queremos e precisamos ver mais vidas resgatadas pela comunidade de fé. Precisamos apresentar frutos da obra das nossas mãos, da instrumentalidade do nosso ser, da proclamação
do Evangelho através da nossa boca. E dizer: Senhor, aqui. E quando a gente se assente para conversar, a gente fale sobre o que Deus fez, o que era muito bonito ver na igreja dos inícios. Sentavam, iam partilhar das coisas que Deus estava fazendo, das pessoas que estavam sendo transformadas, das realidades que estavam sendo modificadas, das vidas que estavam vivendo outras histórias. E isso gera vida, gente. O que eu tenho percebido nesses espaços que eu falei é que há uma fomentação de vida. E a gente precisa viver essa experiência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na vida de igreja. A igreja não pode, portanto, ser somente esse espaço onde a gente vem e encontra gente boa, legal, bonita, bacana. A gente tem programações legais e ela vai produzindo mais programação para a gente não ficar solto, perdido, mas sempre ter alguma coisa. Mas além disso, ou para além disso, o que a gente mais pode e deve e pode fazer? Esse talvez seja o nosso grande desafio, esse seja a marca desse texto. Então o homem, o profeta, que já estava ali, que estava no palácio, que profetizava em nome do rei, ele precisou viver uma experiência como essa, para os seus olhos serem abertos, os ouvidos também, mas acima de tudo, para ele destravar e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá. Se eu fosse Deus, isso é até um pecado grave, mas Deus me perdoe. Eu iria dizer que a nossa comunidade está cercada de realidades de extrema pobreza. Extrema pobreza. Ia dizer que a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem aqui na circunvizinhança, né, ela está marcada por crianças em estado de risco. Né? Que a nossa comunidade é marcada por violência, que nossos idosos estão carentes, nossos idosos estão carentes, rejeitados, deixados de lado, e nessa esfera aqui da nossa comunidade, há muitas pessoas abandonadas, que tem muita tragédia no nosso entorno, mas a gente até agora só conseguiu vislumbrar o nosso momento interno. Então, me pergunto, né, se a nossa agenda está direita. Então, essa foi uma fala sincera que eu tive com Deus. Fiz a agenda da igreja errada, Senhor. Fiz a agenda da igreja errada. Preciso refazer essa agenda. Essa agenda, ela não está suficiente. Diante desta agenda, o Senhor continuaria fazendo como fez com Isaías. Tentando falar ao nosso coração e nos desafiar, a coisas que nós ainda não fizemos, e nos desafiar a superar certos medos e temores e receios que normalmente nos impede de fazer coisas maiores para Deus, e nos desafiar a assumirmos certas missões que Deus deseja realizar neste mundo, neste tempo, nesta igreja, nesta comunidade, quiçá nesta cidade, e nós ainda não abraçamos. Então a minha palavra hoje é simples, é só sobre isso. Ver, ouvir e responder. A minha função hoje é só falar para você ouvir. A de ver é com Deus.
a de responder é com você. Que o Senhor nos desafie a isso, que o Senhor trabalhe no nosso coração e a gente possa pensar um pouquinho nessas coisas e tentar, né, fazer algo mais para Deus. Aí Ele nos tirando assim do nosso lugar de angústia, do nosso lugar de lamento, do nosso lugar comum e nos pondo num lugar muito mais ideal, muito mais difícil, é verdade, mas muito mais desafiador. Eu diria que o lugar em que Ele quer que a gente esteja. Amém? A pregação é só como que a gente diz? Uma motivação, uma instigação, né? Logicamente que depois os desafios virão. Aí é que eu vou cobrar a resposta de vocês. Tá bom? E vem breve. Amém. Deus abençoe a todos.